Calorosas saudações, e ver Ricardo Araújo Pereira a defender André Ventura é um pouco como ver o William Carvalho a sprintar. Ninguém acredita, mas é verdade. Ora, meus amigos, o que não é preciso grande velocidade para fazer é colocar like neste vídeo e subscrever o canal. Pois é verdade, meus amigos. Portanto, metam like, metam gosto e subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores, que, enfim, já não falta tudo, estamos a caminhar para lá, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, essas coisas todas, já sabem o que fazer, e relembro que têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos no segundo link da descrição. Ora, Ricardo Araújo Pereira, no programa ao qual comenta, na SIC Notícias, creio, semanalmente, teceu alguns comentários relativamente à liberdade de expressão, André Ventura e também outras personalidades da política portuguesa. E, portanto, sem mais demoras, vamos desde já ouvir. Ricardo Araújo Pereira, esta iniciativa do Presidente da Assembleia da República, nomeadamente esta ideia da criação de um voto de rejeição. Eu não acho bem, porque eu acho que é uma figura regimental que ia ficar assada de tanta utilização, em princípio... É como aqueles jogos que está sempre a apitar o árbitro. Exatamente, não se fazia outra coisa. Desculpe, voto de rejeição. Posso? E, portanto, eu creio que o regimento lá já tem mecanismos suficientes. Eu até gostava de falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Antes de mais nada, eu queria dizer que estou chocado com a discussão até agora, porque ninguém definiu o debate. A primeira coisa é definir o debate. Uma pessoa primeiro tem que definir o debate. Primeiro define-se o debate. Eu defini o debate. Não, claro. tens de definir o debate e depois impor que as outras pessoas, de forma obediente e disciplinada, debatam o que tu dizes que é o debate. E o debate, vocês falaram na frase do André Ventura, sobre os turcos. Ora, a frase do André Ventura sobre os turcos não é o debate. O debate é a resposta à pergunta de Alexandre Leitão, que ela se lembrou de fazer naquele dia, àquela hora, por absoluta coincidência. Portanto, ele toca aqui num ponto interessante. É giro porque isto já passou tanto tempo, eu diria que é quase 2 semanas, mas ainda se continua a debater. E eu diria que nem é tanto pela questão de ser o André Ventura ou o Ricardo Araújo Pereira, ou seja, quem for o Alexandre Leitão. Mas é porque é um tópico particularmente sensível, mas a meu ver dos mais importantes, que é a questão da liberdade de expressão. E ele toca aqui num aspecto importante do ponto de vista político. É que o debate aqui não foi relativamente àquilo que o André Ventura disse. Uns acham piada, outros não, mas a vida segue. O que se debateu foi o que Alexandre Leitão disse. Num claro aproveitamento político, é legítimo, faz parte da dinâmica parlamentar, mas a verdade é que quem criou a polémica per si não foi o André Ventura. O André Ventura não gerou, ou nem sequer tinha a intenção de gerar aquela polémica que depois até lhe traz benefícios políticos. Quem criou a polémica à volta de tudo o que aconteceu e está ainda a acontecer foi a própria esquerda, nomeadamente a Alexandre Leitão, que dá início a isto tudo com a pergunta que faz ao Aguiar Branco do pode ou não pode, não é? Portanto, é curioso ver isto. Criticam o André Ventura pela questão da polémica e enfim, um pouco por aí, mas quem a começou nem foi ele. E normalmente até é, mas aqui é giro ver isso. Não tem nada a ver com a frase do André Ventura. Não foi a frase do André Ventura sobre os turcos que iniciou o debate. Não é o debate. Vamos debater o debate. Eu convoco-os a debaterem o debate. E, portanto, o problema é esse. Depois nós fomos, então, debater palavras... Tu ficas entalado com coisas durante a semana e vens para aqui. Sim. Eu gosto muito de debater o debate, que é o debate. Não é agora outro debate. Vamos debater o debate, que é o debate. Vocês estiveram a debater outros debates. Mal. Não sabem debater o debate e deviam ser até punidos por debaterem outros debates. Um voto de rejeição já. Exato. Nós depois tivemos... Só uma parte antes de ele continuar aqui. Na minha opinião, o voto de rejeição também não faz sentido absolutamente nenhum, até porque isso entraria em conflito com a própria função do Presidente da Assembleia da República, porque o Presidente da Assembleia da República, por mais coisas abjetas ou benéficas para o país que ele possa ou não ouvir dentro do Parlamento, a função de julgar aquilo que é dito ou praticado no Parlamento não é dele. Ele só poderá intervir em determinadas circunstâncias quando a ordem de trabalhos, por exemplo, não é cumprida, quando um orador não puder expressar livremente a sua opinião porque as outras bancadas não o estão a permitir fazê-lo. Portanto, o que se fala aqui é uma questão de moderação do debate, não uma rejeição a opiniões dentro desse mesmo debate. Portanto, o voto de rejeição não faz sentido. E a minha questão é, porquê? Porque é que o Presidente da Assembleia da República tem que ser obrigado a isso, não é? Até porque já estão lá outros deputados que podem exprimir-se livremente relativamente ao que foi dito por determinado deputado, se assim o quiserem rejeitar. Portanto, acho que é só, honestamente, fé de ver regimental do ponto de vista parlamentar. Estão a debater palavras que não foram ditas, mas o que é que acontece se alguma vez forem? Exato. Foi isso que tivemos a... Ora, o universo das palavras que não foram ditas, curiosamente, é maior do que o das palavras que são ditas. Mas não é um debate estúpido porque vão ser ditas. É só porque
Quer dizer, acaso, para se calhar, já não sabemos, mas é uma discussão que tende a Aquelas ser não. interminável. Para já não... Pedro, Aquelas que foram ditas, que eu não vou dizer aqui, das questões de determinado grupo ser superior a outro grupo e etc., honestamente, se for dito de uma forma direta assim no Parlamento, eu duvido muito que seja dito, de qualquer parte das bancadas, se querem que vos diga, não é? A pergunta foi uma pergunta hipotética. Não sei se de Alexandre Leitão se pode dizer aquilo ou não pode dizer aquilo. Se eu acho que vai ser dito, não. Mas a questão é, devemos censurar isso? A meu ver, não. Porque a censura tem um problema, que é, no momento em que se começa, há o problema de perceber onde é que ela vai acabar. E isso é muito complicado. Entramos numa espiral, num efeito bola de neve, muito difícil e complicado de controlar. E esse é o problema. Mais vale ouvir as coisas abjetas e perceber o quão abjeto ou não uma pessoa pensa sobre determinadas coisas e deixar isso fluir, do que propriamente censurar essas ideias e implementar censura em outros tópicos a nível discursivo, que não faz sentido e até pode ser prejudicial de um ponto de vista democrático. para já não sabemos. Achas que não vai voltar a haver incidentes parlamentares que a frase, desta natureza? Senhores deputados, eu creio que uma etnia é mais burra do que as outras, eu até agora... Não é assim concreto. Pronto, não é exato, isso. mas foi essa aquela pergunta. De acordo. E essa pergunta, então, é que suscitou a discussão sobre, sempre eterna discussão, sobre a latitude do que pode e não pode ser dito, que opõe as pessoas que acham que a liberdade de expressão é, como diz o Sr. Presidente da República, e bem, da Assembleia da República, uma super liberdade de proteção máxima e restrição mínima. Acho que estamos todos de acordo. Estamos todos. Assim, estão todos de acordo naquele estúdio, acho eu. De acordo. Estão, pelo que eu percebo, estão todos de acordo naquele estúdio. Eu também estou de acordo com isso, independentemente de onde ela venha, e não acredito que a censura tenha consequências positivas. Até porque, se normalmente, de um ponto de vista até histórico, aqueles que mais são censurados, e isso aconteceu até em regimes ditatoriais também, na Alemanha Nacional Socialista, em Itália isso também aconteceu, e até na própria União Soviética, o totalitarismo começou a aparecer em determinado âmbito até pelo incentivo da censura aos movimentos mais ditatoriais, de um ponto de vista mais extremados à direita ou à esquerda. Portanto, isso, eu não estou a dizer que o André Ventura é de extrema-direita, não é isso, não me interpretem mal. O que eu estou a dizer é que aqueles que normalmente são censurados, se forem espertos, utilizam isso como manobra de comunicação e manobra de marketing para capitalizarem publicamente e politicamente a sua imagem. Portanto, na ótica de tentar eliminar e erradicar o impulso mediático que estes movimentos têm, independentemente de quais sejam, aqueles que se querem censurar, independentemente da índole ideológica, o efeito é completamente o oposto. Portanto, a esquerda portuguesa não parece estar a perceber muito o efeito disso. Mas, enfim, é o que quiserem. Está de acordo, por exemplo, a advogada Leonor Caldeira, que teve várias participações neste debate excelentes. Ela diz: a expressão individual do racismo, como bem ensina Isabel Moreira, não pode ser crime. Os crimes de discurso de ódio estão, felizmente, dependentes de um crivo de gravidade muito superior. Muito embora as partilhas do Instagram não o demonstrem, não é? Porque as pessoas do Instagram têm tendência a ser bastante mais restritivas do que a lei, embora interpretem a lei de uma forma estranha. Ele diz aqui uma coisa, desculpem só interromper, mas isto aqui é um compasso a nível legal importante, que é quando eu vejo pessoas a dizer o racismo é crime, etc, o racismo é algo condenável, obviamente, não é essa a questão. Mas de um ponto de vista legal em Portugal, uma pessoa pode, efetivamente, do ponto de vista legal, ter uma proclamação ou uma frase racista, que isso não é punível pela lei portuguesa neste momento. Atenção, se for com questões de ameaças e etc, e incitamento à violência, isso é outra história. Mas uma pessoa, imaginem que o Ricardo Aruz Pereira proclamava uma frase de teor de discriminação racial. Ele, ao abrigo da liberdade de expressão, ele pode fazer isso. Onde é que o racismo é criminalizado em Portugal? O racismo é criminalizado se há alguém tecer tecer atividade ou quiser criar organizações, seja o que for, ou grupos ou comunidades de teor de discriminação. Ou seja, não é a proclamação verbal que é criminalizada, porque isso está ao abrigo da liberdade de expressão, para o bem e para o mal.
O que está criminalizado é a criação de entidades, grupos, comunidades, etc., partidos políticos, por exemplo, que tenham o teor da narrativa correlacionado com essa mesma discriminação. São duas coisas completamente dispares. E diz ela, não poderia ser de outra maneira sob pena de entupirmos os tribunais e as prisões de cada vez que um cidadão proferisse uma afirmação racista ou xenófoba. Exato. A questão é esta, e depois o problema é o seguinte, a própria Alexandra Leitão aparentemente converteu-se a esta posição, porque na Assembleia da República ela disse pode, e o Presidente da Assembleia disse, no meu entender pode, e ela respondeu, no meu não pode. Mas 3 dias depois estava na quadratura do círculo, lá como é que aquilo se chama agora, eu detesto esses programas que mudam de nome. Mudam de nome. Mudou de nome por gosto. Porque querem. Epá, e lá ela disse, não, é a única coisa que está em causa. Sim, mas, é mas ela recuou em relação à primeira formulação. Porque, pelos vistos, a pergunta não é pode sem ser advertido. Isso já é outro debate. Exatamente. Já é outro debate. Mas isso aí, a questão do ser advertido, se o Presidente da Assembleia da República, eu acho que não o deve fazer. Na mesma situação, porque eu acho que ele tem que ser imparcial em todo e qualquer momento, a não ser para a questão das ordens dos trabalhos e não sei o quê, se aquilo começar tudo à batatada, isso é outra questão em casos extremos. Mas, se for apenas por questões verbais, eu não acho que tenha que haver esse voto de repúdio ou voto de rejeição. Não, honestamente, acho que não faz sentido. Acho que a Alexandra Leitão está a tentar justificar aquilo que, do ponto de vista legal em Portugal, não é justificável. Nem de um ponto de vista ético e moral. Porque isto traria mais consequências pejorativas do que propriamente positivas, mas enfim. A questão é esta, é que de repente, e porque é que eu disse, o Francisco Teixeira da Mota veio falar sobre o assunto, notem, é o especialista, quer dizer, é provavelmente o maior especialista em Portugal sobre a liberdade de expressão. É um especialista infalível. Jorge Lacão, o Aguiar Branco, que foi Ministro da Defesa, ou o que é... Da Justiça, exatamente. E a própria, era isso que eu queria dizer. E a própria Leonor Caldeira, que apresentou todos os argumentos clássicos em defesa da liberdade de expressão, como, por exemplo, não são só eles que têm direito de falar, somos nós que temos direito de ouvir, porque a partir do momento, um deputado que é impedido de dizer, de comunicar as ideias abjetas que tem, primeiro, não deixa de as ter, segundo, omite do eleitorado que as tem, e eu gosto de saber em quem é que estou a votar. Claro. Ponto importante, certíssimo, e atenção que a advogada em questão, a Leonor Caldeira, não é conecta ideologicamente à direita, atenção. Portanto, isto aqui parece uma posição de bom senso relativamente àquilo que é uma amplitude larga da liberdade de expressão dentro do regime da República Portuguesa. A Leonor Caldeira, se não estou em erro, foi a advogada, lembram-se do processo em que o André Ventura foi responder a tribunal por causa da questão dos bandidos e etc. A Leonor Caldeira era a advogada da família que estava a processar o André Ventura na altura. Portanto, isto aqui não há conflito de interesse ideológico sequer, e o Ricardo Ramos Pereira também não diz muito à questão ideológica à direita, como sabem, não é? Mas é bom que haja até algum middle ground, um senso comum, não é? Um acordo mútuo entre partes divergentes do ponto de vista ideológico para chegarmos à conclusão que mesmo que haja ideias com as quais nós olhamos para aquilo e digamos isto não faz sentido absolutamente nenhum do ponto de vista ideológico à esquerda ou à direita, é importante que toda a gente tenha acesso a essas mesmas ideias. Porque é a partir da censura que talvez perspectivas mais, eu não vou dizer erradas, enfim, mas perspectivas mais pejorativas ou externalidades negativas no futuro para o nosso país podem ganhar terreno. E não estou aqui a partidarizar ninguém, este é só um exemplo mesmo genérico. Portanto, eu gosto que haja alguma concordância, é raro às vezes, entre a parte mais à esquerda do ponto de vista ideológico e a parte mais à direita, mas isto até pode ser um ponto de convergência e é importante. Ela diz que é melhor contradizer do que calar, e neste caso isso fica muito claro, porque vocês ouviram quanto tempo se gastou, eu já lhe vou perguntar se ouviram, quanto tempo se gastou a contradizer a idiotice que o André Ventura disse e quanto tempo se gastou a discutir se ele deve ou não deve ser calado na eventualidade de, hipoteticamente, um dia dizer as frases que a Alexandra Leitão propôs. Portanto, essa ideia de contradizê-lo, pelos vistos, esteve arredada disto. E eu tenho pena. Terceiro argumento que a Leonor Caldeira usa, e bem, que é estas restrições, mais tarde viram-se contra nós. Há muitos argumentos clássicos. Exatamente. Muitos argumentos clássicos. Só um pormenor, e há outro argumento também, que é, uma pessoa pode fazer uma proclamação discursiva e não ter a intenção de discriminar ninguém. Mas o receptor da mensagem pode efetivamente interpretar essa mensagem que não tinha a intenção de discriminar, mas o receptor pode interpretá-la como uma ofensa de discriminação. E aí a questão vai ainda mais longe do ponto de vista legal, que é o que é que define e quem é que vai definir de forma concreta e basilar o que é discurso de ódio. Portanto, para uma determinada pessoa, o que é dito, uma frase qualquer, pode ser interpretada como discurso de ódio, mas para outra já não.
E se queremos viver num Estado de Direito, a lei é igual para todos, não é? E, portanto, há vários fatores, até do ponto de vista da linguagem não verbal, que têm que fazer com que essa decisão seja tomada, o que é muitíssimo complicado. Eu só não vou dizer impossível, porque, enfim, é impossível, é o que é, não é? Mas a verdade é essa. Portanto, há aqui uma questão de interpretação que eu acho, do ponto de vista judicial, seria muito complicado ditar o que era ou não discurso de ódio, não é? Tirando as questões de incitamento à violência, etc. Mas isso já está tudo programado na lei. Portanto, ir além disto, já estaríamos a entrar literalmente em censura. Se a favor de restringir a liberdade de expressão. Já, quer dizer, aqueles estafadíssimos de não se grita fogo falsamente fogo num teatro cheio, é argumento esse que Oliver Wendell Holmes, que é o seu autor, reverteu mais tarde e que é importante não esquecer, na altura foi aplicado, porque essa é a dificuldade de quem é que define o que é fogo e não é fogo. Foi aplicado a jovens socialistas que estavam a distribuir panfletos em Yiddish contra o alistamento de jovens americanos para a Primeira Guerra Mundial. Foi isto que foi considerado gritar fogo falsamente numa sala, num teatro cheio. E, portanto, ele reverteu mais tarde essa posição. Verdade seja dita aqui, na questão da censura dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos serem um porta-estandarte da liberdade de expressão, também houve censura, nomeadamente na altura da Primeira Guerra Mundial, dentro dos próprios Estados Unidos. Aliás, a gripe espanhola é conhecida como gripe espanhola, mas não é porque o vírus, entre aspas, nasceu em Espanha. Os primeiros casos, efetivamente, aconteceram nos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos estavam na Primeira Guerra Mundial, foram censurados de modo a não prejudicar a imagem mediática do país a nível bélico e institucional na guerra, e, portanto, quem reportou inicialmente o caso não foram os americanos, foram sim os espanhóis. Portanto, eu percebo o exemplo e tem razão, queria só dar esta nota que acho que era importante. O outro argumento clássico é, pois, porque reparem, na República de Weimar não os censuraram e depois os nazis subiram ao poder. Não, é o contrário. A República de Weimar censurou inúmeras centenas, foram encerrados centenas de jornais nazis, centenas, só na Prússia 99. Os nazis foram a tribunal várias vezes. Pessoas como o Goebbels foram condenadas a pena de prisão efetiva. É verdade. Eles aproveitaram cada uma dessas ocorrências para operações de marketing. Havia um cartaz muito célebre com o Hitler com dois adesivos na boca e por baixo dizia: o mundo tem 2 mil milhões de pessoas, na altura tinha 2 mil milhões, e só uma é que não pode falar na Alemanha. Tudo isso era aproveitado por eles para reforçar o discurso que era o deles, que era, atenção, há uma conspiração entre os... Isto só aqui para esclarecer uma coisa, não é? Ele dá um bom exemplo, e é verdade, eu até tinha mencionado por alto no início do vídeo, não só aconteceu aqui, mas também em outros em Itália isto também aconteceu, mas de uma forma diferente, apesar disso, mas atenção que comparar o senhor do bigode aqui mencionado com o André Ventura são coisas completamente diferentes. Portanto, só deixar essa achega. Eu acredito acredito que o Ricardo Araújo Pereira faça essa distinção, porque acho que, de um lado, nem faria sentido, até porque o Chega é um partido praticamente pró-Israel, e eu acho que é perigoso em determinado aspecto nomenclar o Chega com extrema-direita, por uma simples razão, é que quando efetivamente a verdadeira extrema-direita aparecer, o problema está aí. E, mediaticamente falando, já foram mascarados, entre aspas, como sendo igual ao Chega. E aí está o problema, porque não é igual ao Chega. A perspectiva de uma direita demo-radical, como é o caso do Chega, democrática, mas do ponto de vista institucional tem uma perspectiva radical, é inarravelmente diferente da perspectiva extremada à direita, que aí já não se rege pelo jogo democrático e já entramos num ponto de vista mais de discriminação, efetivamente, perante a lei, e aí mais problemático. Eu acredito que ele esteja só a dar o exemplo como forma exemplificativa, porque é um bom exemplo. Vou acreditar no bom senso dele, mas continuando. Judeus, a alta finança, os marxistas, os democratas, e nós, como estão a calar-nos, porquê? Porque não querem que a gente denuncie o que é. Esse argumento é, como tu sabes, e como aliás já o disseste, esse argumento é perigoso, que é não fazer aquilo que se deve fazer porque vai favorecer, neste caso, o Chega. É isso, mas esse é um mau argumento. Eu estou só a dizer que historicamente favorece. Claro. Historicamente favorece. Eu sei que sim. E há outra coisa que é, de facto, repugnante. Não precisa ir tão longe. Tem-se visto à nossa volta como favorece. É esta ideia de que o Chega toca a música e toda a gente dança. É verdade. Tem razão, não é? Tem razão. Vou só meter aqui a imagem dele. Exatamente. Ele tem razão. O Chega toca a música e toda a gente dança. Quem dita a maior parte, neste momento, da agenda mediática em Portugal, gostando ou não, é completamente indiferente, é o André Ventura. E o fator do... Eu falava disto ontem na minha live, nas eleições da Madeira. O único animal político em Portugal, e o animal político não é um termo pejorativo, pesquisem se quiserem, mas a questão do animal político, efetivamente, de conseguir doutrinar a política em função da sua própria vontade,
Neste momento, há poucos. Eu diria que o André Ventura é o maior neste momento. O último a sair de cena foi o António Costa. O José Sócrates era um animal político, o António Costa era um animal político, o André Ventura é um animal político, o Pedro Passos Coelho também o é. Neste momento em Portugal há muito poucos. Temos o André Ventura, eu acho que a Alexandra Leitão tem imenso potencial para chegar aí, muito mais do que o Pedro Nuno Santos, ela é 1000 vezes melhor do que o Pedro Nuno Santos, mas de resto, pouco, muito honestamente. E é verdade, há que saber colocar as coisas na ordem do dia, e eu acho que neste momento, do ponto de vista político, institucional e mediático, ninguém o faz melhor que o André Ventura, gostando só ou não dele. É completamente indiscutível que nisso concordo com o Ricardo Araújo Pereira, não há ninguém acima dele nesse aspecto. Mas enfim, meus amigos, vamos ficar por aqui. Digam-me o que acham nos comentários relativamente a isto. Eu acho isto interessante porque o tópico da liberdade de expressão é dos mais importantes nos dias de hoje. Se nós cortamos a liberdade de expressão, cortamos a liberdade de pensamento e, portanto, o pessoal não pensa. E sociedades onde o pessoal não pensa leva-nos a problemas. Aliás, Portugal é um bocado exemplo disso e, portanto, não se deve discutir censura, não é? Portanto, a promoção das ideias sempre acima de tudo. Digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores e partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas, e podem usar o meu código na Prozis Sousa10 para 10% de desconto em variedíssimos produtos, segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.